quais os benefícios das relações comerciais com a Alemanha podem trazer para a sociedade e para o Estado brasileiro? Bem, as nossas relações com a Alemanha, elas datam, né, de muito tempo. Vamos lembrar que nós tivemos uma imigração alemã muito forte aqui no Brasil, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul. A Alemanha hoje, né, é o maior parceiro comercial que nós temos na Europa, é o quarto, né, de uma forma geral, uma corrente de comércio de praticamente 16 bilhões de dólares por ano. Né? A Alemanha é um país fortemente industrializado, né? Um país que se destaca pela pesquisa, pela inovação, pelo desenvolvimento. Né? Então, esses parâmetros são importantíssimos para um país em desenvolvimento como o Brasil. Então, esse é o que eu considero, né, o ponto focal, né, dessa relação, né, que tem que ser perseguida em todo momento. É um parceiro estratégico, né? Inúmeras indústrias alemãs estabelecidas aqui no Brasil, né? Então, o que nós temos é cada vez mais aumentar essa corrente de comércio e, ao mesmo tempo, né, o cabedal de conhecimento, nessa era da economia do conhecimento que nós estamos vivendo, que vem da Alemanha. Agora, em relação à Câmara de Comércio e Indústria Brasil e Alemanha, de que forma a Câmara aqui no Rio Grande do Sul contribui para o fomento e estímulo das relações bilaterais entre as duas nações? Bom, essencialmente, bom dia. Essencialmente a missão da nossa Câmara aqui é o desenvolvimento econômico das relações binacionais Brasil-Alemanha e principalmente no que tange à indústria e ao comércio, né? O que nós verificamos é que existe hoje uma grande complementariedade entre as economias alemã e brasileira. E essa complementariedade ela favorece um pouco a Alemanha ainda na questão do valor agregado, né? Quer dizer, da tecnologia embarcada, conforme o presidente mencionou. Então, aí nos parece que tem um bom desafio, né, que é acrescentar conteúdo tecnológico, né, à indústria brasileira. E nisso a Alemanha é um parceiro estratégico na transferência de tecnologia, na cooperação de conhecimento, né, e de programas diversos que nós temos, né. Uma outra referência importante é a diretriz do desenvolvimento sustentável, né. Então a Alemanha já resolveu isso, não completamente, mas de uma forma mais adiantada que o Brasil, né. E nós ainda temos lições importantes a desenvolver, por exemplo, na questão do tratamento dos nossos rios, né, da nossa atmosfera, né, de forma a reduzir o impacto, né, do desenvolvimento econômico no meio ambiente. Agora, presidente, qual é a visão de futuro do governo Bolsonaro para o estímulo ao empreendedorismo e ao crescimento das relações econômicas entre Brasil e Alemanha? A questão do empreendedorismo, da inovação, né, ela está muito ligada à nossa baixa produtividade. Nós temos que destravar essa nossa agenda de produtividade, né? Isso passa não só pela questão tributária, passa pela questão do registro de patentes, né? O nosso INPE ainda tem muita dificuldade em ter agilidade no registro das patentes, isso acaba desestimulando a inovação e o empreendedorismo, né? E, ao mesmo tempo, né, o estímulo à pesquisa, né, e principalmente a interação entre o Estado, as empresas, né, e as universidades, de modo que não haja desperdício de esforço nisso aí, muito pelo contrário, haja concentração de esforço, né, e, óbvio, o excesso de regulamentação que nós ainda temos, né, e que termina por desestimular, né, as pessoas a se lançarem na busca, né, de novos conhecimentos e de inovarem realmente. É dessa forma que o governo tem que atuar, o governo tem que preparar o futuro. Muito bem. Vamos lá. Olá, eu sou Lilian Reis e estamos no ar com o Governo Agora. Foi divulgado agora há pouco mais um boletim médico sobre a recuperação do presidente Jair Bolsonaro. O repórter Ricardo Ferraz acompanha toda a movimentação lá no hospital em São Paulo. Olá, Ricardo. Olá, boa tarde, Lilian. O boletim divulgado agora há pouco pelo Hospital Vila Nova Star informa que o presidente da República segue sem dor, sem febre e com evolução clínica favorável. Ele permanece com sonda nasogástrica, jejum,
oral e alimentação por via parenteral, ou seja, por meio de soro. Ele também apresenta recuperação dos movimentos do intestino. Antônio Luiz Macedo, que chefia a equipe que cuida do presidente da República aqui no hospital, disse agora há pouco que esta sonda nasogástrica que foi colocada para retirada de ar do estômago pode ser retirada entre hoje e amanhã devido à boa evolução clínica do paciente. Ele informou também que Jair Bolsonaro tem andado muito pelos corredores aqui do Hospital Vila Nova Star, o que é bom para a recuperação do intestino. Hoje pela manhã ele andou por cerca de 600 metros. Também foram realizados exames laboratoriais e todos eles apresentaram bons resultados. A incisão dele está bem, não está sangrando, não tem sinal de infecção. Nós trocamos o curativo e o aspecto é bastante satisfatório. Nós fizemos avaliação do fígado, avaliação do rim, do quadro de hematológico, mostrando que os glóbulos brancos estão em número adequado, não tem nenhum sinal de infecção, não tem nenhum sinal de complicação. Apenas estamos esperando a retomada do trânsito intestinal para dar prosseguimento ao pós-operatório. O decreto que transfere a presidência da República para o vice-presidente general Hamilton Mourão vence hoje à meia-noite. A partir daí, automaticamente, o presidente Jair Bolsonaro retoma o cargo. Vamos ver o que disse o porta-voz da presidência da República, general Otávio Rego Barros, a respeito disso. O planejamento continua o mesmo, ou seja, o presidente assumirá a partir de amanhã a presidência da República. Segundo o porta-voz da Presidência da República, o hospital reservou uma ala com comunicação com o Palácio do Planalto para que ele possa despachar, mesmo estando internado. O Otávio Rego Barros informou também que todos os preparativos para a viagem para Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU no próximo dia 24 continuam sendo realizados normalmente pela Presidência da República. Lilian. Obrigada pelas informações, Ricardo. Bom trabalho. O Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Com quase 3 décadas de criação, o Código de Defesa do Consumidor é um apoio do cidadão na garantia de direitos. O marco legal só foi possível depois da promulgação da Constituição Federal de 1988, que consagrou a proteção do consumidor como um direito fundamental. Já imaginou se não existisse uma lei que garantisse os direitos do consumidor? Antes de 1990, quem tivesse algum problema nas relações de consumo não tinha um marco legal para recorrer. Antes do código, o que acontecia? Por exemplo, eu tive um caso em que eu fiz uma compra e eles emitiram o dobro das duplicatas, certo? Eu tinha 6 duplicatas para pagar e foram emitidas 12, com datas diferentes. Resultado, eu tive nome no Serasa e eu não tive a quem recorrer, ninguém. Foi importantíssimo o poder constituinte originário, né, da Constituição de 88 ter levado a um princípio fundamental e garantia constitucional a defesa do consumidor, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor nas relações de consumo. Com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, questões sobre a precificação dos produtos, a publicidade e as trocas em caso de defeito passaram a ser regularizadas. Uma vantagem para quem compra e também para quem vende. Segundo o secretário nacional do Consumidor, todo o mercado foi beneficiado. Com essa consolidação democrática do judiciário, dos órgãos de defesa do consumidor, a gente tem hoje mais concorrência. A concorrência, por assim dizer, empodera o consumidor, dá mais poderes para ele escolher. E com as constantes evoluções tecnológicas, o Código teve que acompanhar as mudanças. Ferramentas como o Portal do Consumidor na internet foram criadas para mediar conflitos entre as partes de forma mais ágil. É mais uma ferramenta do direito consumidor, dando informação e permitindo uma melhor concorrência no mercado.
Presidente, foi uma ordem do presidente Jair Bolsonaro a demissão do Cintra hoje? Foi decisão do presidente. Teve alguma gota d'água, algum estopim? Assim... Não, é a questão do imposto de transação financeira que o presidente Bolsonaro não tem nenhuma decisão a esse respeito e ele acha que a discussão se tornou pública demais antes de passar por ele. O problema foram os percentuais ou foi o fato de ter saído antes de um ok? Exatamente, antes de ter passado por ele, antes de ser discutido com ele, aí esse troço transbordou, já estava sendo discutido em rede social, essas coisas todas, e aí o presidente não gostou. O projeto em si, então, não foi o problema? Não é o mérito em si, Não, acho que talvez o mérito também, né? O presidente ele não é fã desse imposto, né? Então, o senhor teve um almoço com o Guedes hoje, falaram sobre o assunto? Sim, o que acontece, né? Você já ouviu falar da solidão do comando? Sim. Pois é, tanto eu como o Guedes padecemos disso aí. Ano passado, durante ali a campanha, a gente sempre se encontrava para almoçar, toda coisa, e agora fazia tempo que a gente não conseguia fazer isso. Aí hoje eu estava lá no RCG, ele ligou, vamos almoçar? Então vamos almoçar. Mas falou sobre esse assunto? Falamos, lógico, falamos sobre esse assunto. Mas já tinha decidido? Não tinha decidido ainda. Mas ele compartilhou? Sim, lógico, ele compartilhou essa angústia aí com essa situação. E ele disse, não, vamos aguardar a decisão do presidente. Aí veio a decisão do presidente. O ministro Guedes era favorável também? A esse o imposto? A saída. Não, o ministro Guedes, ele cumpre as orientações do presidente, né? O presidente, a insatisfação com o Cintra, ela já vinha desde o início do governo, porque ele dava algumas declarações que se contrapunham às próprias declarações do presidente. Já tinha essa insatisfação? Olha, eu nunca discuti esse assunto com o presidente, então não posso te responder isso aí dessa forma, né? Eu considero, por exemplo, o professor Marco Cintra uma pessoa extremamente comprometida, competente, ele tem as ideias dele, e óbvio, cada um de nós que tem as suas ideias tem que defender, né? Até a decisão do decisor, né? Pode parecer até um pleonasmo isso aqui, mas é dessa forma que eu vejo as coisas, né? Você tem que discutir buscar apresentar os argumentos para aquilo que você acha mais correto, até a hora que quem tem a responsabilidade por decidir toma a sua decisão e a partir daí aquela passa a ser a nossa decisão. Você chegou a conversar com o secretário? Não. Isso é responsabilidade lá do ministro Guedes. Presidente, amanhã o senhor continua no cargo? O senhor chegou a falar com o presidente Bolsonaro sobre isso? Não, tá. A previsão é até o final de amanhã e na sexta-feira o presidente lá de São Paulo, né, já ter condições de despachar. O senhor acha que ele não volta para cá esses dias? O senhor tem alguma novidade? Não sei aí quando que vai dar alta, se ele vai ter alta agora, na sexta, no sábado ou no final de semana. Isso aí eu não sei ainda. Que amanhã tu viaja, né? Amanhã eu viajo, mas bate e volta, né? Eu vou no meio da tarde, estou de volta aqui. O presidente Bolsonaro, ele ainda tem que ser convencido sobre esse imposto, já que o ministro Guedes já deu declarações que ele é a favor e defende isso também. Isso aí tem que ser discutido, né? Agora vocês têm que lembrar uma coisa, né? Tudo bem, vamos supor, né, que o governo considere que tem que encaminhar isso ao Congresso. Quem é que vai definir essa manobra? É o Congresso, né? Então eu acho que todo o desgaste prematuro em torno disso aí não leva a nada, porque tudo vai ser discutido dentro do Congresso. Se o Congresso quiser, vai ocorrer. Se não quiser, não vai ocorrer. Então eu acho que a gente se desgasta prematuramente em alguns assuntos que, né, deixa a turma discutir. Né? Vamos somar os números aí, vamos chegar à conclusão o que é melhor. Tá bom? Obrigado. Boa viagem, meu.